Hallo Leute, wie geht's? Oi pessoas, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao meu curso de alemão para iniciantes. Esse curso é voltado para você que quer aprender alemão do zero, que talvez não tenha tido nunca um contato com o idioma alemão, e é por isso que eu estou lançando essa aula gratuitamente, para que você possa experimentar, para que você possa dar os primeiros passos e espero assim continuar com o curso assinando os outros módulos. Eu sou o Eduardo, sou professor de alemão já há 8 anos, tenho uma vasta experiência em sala de aula, no ensino e aprendizagem de alemão. Sou aluno de alemão já há 14 anos, já morei na Alemanha há bastante tempo e espero conduzir você por esse universo muito interessante, muito fascinante da língua, da cultura, da literatura alemã, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E a nossa aula, a gente vai dar início a essa lição 1, essa primeira unidade, que tem como título Hallo, wie geht's? Ok? Já já eu falo para vocês um pouco mais sobre essa expressão. E aqui eu tenho uma foto que indica, que dá algum spoiler aí do tema da nossa lição. Então, se vocês pararem aí para analisar um pouco, né, já tem aí uma dica de qual seria o tema dessa lição, ou os temas, os nossos objetivos, que a gente vai ver no slide seguinte. Bom, aqui então a gente tem provavelmente amigos, conhecidos que se encontram talvez num parque, numa praça, né? E eles se cumprimentam, talvez eles estejam também se apresentando, né? Se conhecendo. Então, é por aí que a gente vai hoje, né, para situações como essa, quando a gente chega em um lugar, quando a gente se despede, quando a gente se apresenta. Então, a gente vai ver um pouco dessas situações comunicativas, porque esse é o foco, né? É falar alemão. Tá bom? Bom, os nossos objetivos, nosso Ziele, né? Nossos objetivos. Wortschatz. Então, a gente tem três frentes de objetivos aqui para alcançar no final dessa lição. No primeiro aqui, a gente tem Wortschatz, ou seja, vocabulário. Então, no que tange o vocabulário, quais são os nossos objetivos? O primeiro é aprender cumprimentos e despedidas e também alguns adjetivos básicos, tá bom? O objetivo de comunicação, ou Kommunikation em alemão, que é se apresentar e perguntar pelo estado de espírito, como a outra pessoa está, né? E dizer também sobre si. Na área da gramática, a gente tem então os verbos regulares no presente, a conjugação, né? A posição dos verbos numa frase e o que a gente conhece como Wefragen, ou seja, as perguntas que começam com V. Essa letrinha do alfabeto alemão, ela se chama V, ou o nosso W, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre essas V-Fragen. Então, esse aqui é o que eu pretendo que vocês alcancem no final dessa lição, são esses objetivos, ok? Então, objetivos de vocabulário, objetivos comunicativos e objetivos gramaticais. Então, como que a gente consegue conciliar gramática, vocabulário para se comunicar. E aqui a gente vai começar então com os Begrüßungen. Calma, calma. Eu sei que, num primeiro momento, a pronúncia do alemão, a leitura, parece muito complicada e é muito diferente, de fato, mas calma aí. Tá? Begrüßungen significa cumprimentos, ou cumprimentos, né? Então, significa cumprimentar alguém, né? Então, como que a gente cumprimenta alguém em alemão? A gente pode dizer pela manhã, Guten Morgen, né? Repita comigo, Guten Morgen, que seria boa manhã. Então, a gente vai falar Guten Morgen, bem parecido com o inglês, né? Good morning. A pronúncia talvez parece, mas não parece. Então, a gente fala pela manhã, Guten Morgen. Vamos repetir? Guten Morgen, Guten Morgen.
E aí a gente tem, depois, sei lá, das 11, das 10, 11 da manhã, quando já não é mais manhã, mas é o dia, né? Então a gente tem aqui a palavra Tag, que é dia. Então eu vou falar Guten Tag, ok? Vamos lá? Guten Tag. Mais uma vez, Guten Tag. Esse G ele é quase como um Kzinho, um K no final, tá? Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Tag. Percebam que do jeito que está escrito, eu leio, tá bom? Depois, à noite, depois das 6 da tarde, da noite, a gente vai desejar a outra pessoa Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Vamos repetir? Guten Abend. Guten Abend. Tudo de novo. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Então, esses aqui são meios de se comunicar para cumprimentar alguém em alemão. Quando a gente chega, quando a gente quer dar oi, né? Quando a gente quer falar olá. O Gute Nacht, tá? Esse aqui embaixo, Gute Nacht, ele significa, por isso que eu coloquei o símbolo de atenção, porque ele significa boa noite, mas quando você está se despedindo de alguém, quando você está indo dormir ou desejando que a pessoa tenha uma boa noite. Então, Guten Morgen, Guten Tag e Guten Abend são cumprimentos. E Gute Nacht seria uma despedida, porque eu estou dizendo boa noite para dormir, tá? Então, esse CH aqui do Nacht, ele é bem na garganta. A gente vai ver sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Mas ele é bem raspado. Então, Gute Nacht. Percebam que não é Guten, é Gute. Isso fica lá para frente, tá bom? O importante é vocês memorizarem e praticar pronúncia, praticar essas primeiras palavrinhas aqui. Menos gramática, mais comunicação, tá bem? Vamos avançar para o próximo. Outros cumprimentos que a gente pode falar em alemão quando a gente está conhecendo alguém ou chegando em algum lugar, né, para se cumprimentar, seria o Hallo, que é o que eu falei no começo, tá bom? Então, Hallo ou Hi, igual do inglês, né? Então, perceba que o A em alemão ele é A mesmo, não tem o som EI igual do inglês, tá? E também não é hello, mas Hallo, né? Igual como está aqui. E Hi. Verabschiedung. Então aqui a gente tem uma despedida, tá? Então o que que a gente, esse palavrão aqui significa despedida em alemão. Como que a gente pode falar isso? Perceba que a gente tem aqui, ó, esse S, o C e o H, ou o H. Isso aqui a gente vai ler sh. Igual quando a gente está mandando alguém ficar quieto. Sh. É como se, como se fosse um X. E o T, né, faz disso um tch, né? Então, tch. E eu tenho aqui um tchus. Esse U, ele é um U com biquinho também, vocês não precisam se aprofundar nisso agora. Só tenta mesmo ouvir e reproduzir e memorizar, tá? Então, esses são 3 passos fundamentais dessa aula. Ouvir bem, reproduzir o melhor possível e memorizar, anotando, tá bom? É importante. Então, eu tenho tchus, aqui igual do italiano, ciao, tá? Então, tschüss ou tchau. Esse aqui pega um pouquinho, porque ele tem um palavrão, né? Então, eu tenho aqui auf, igual tá escrito, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. De novo, eu vou falar bem devagarzinho essa última palavra. Eu tenho aqui, como eu tinha dito antes, né? O W tem som de V, de V. Então, eu vou falar Wiedersehen. É como se aqui eu tivesse, eu não tenho como anotar aqui, mas é como se aqui eu tivesse um I alongado, aqui um A, e esse H ele só vai alongar esse E. Então eu vou falar Z,
Tá? Então, eu tenho auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vamos voltar para o slide anterior e falar tudo de novo? Vamos lá? Então, eu falo, vocês repetem. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Para dizer tchau, gute Nacht. Certo? Gute Nacht. Depois, hallo. Hi. E para dizer tchau, além do gute Nacht, eu tenho tschüss, tchau e auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. E aí ia ficar treinando, galera. Quando eu comecei, eu ficava o dia inteiro repetindo várias palavrinhas que eu tinha dificuldade. Eu ficaria, se eu tivesse começando agora, eu ficaria o dia inteiro. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Uma hora vai. E também tem o susto de agora, né? Nossa, eu nunca vi alemão, nunca estudei alemão na vida. De repente, uma palavra com 347 milhões de letras. Como eu vou ler isso? Né? Não se assustem que o olhinho de vocês vai se acostumando com o tempo. A leitura não se torna um absurdo, tá bom? Então, só para repetir, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ok? Auf Wiedersehen. Vamos seguir? Bom, então a gente já aprendeu a chegar no lugar, certo? Então eu chego no lugar, eu posso falar Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Tag. Hi, guten Abend. Eu posso misturar essas variações, posso fazer essas variações. Se eu não quiser falar só um hi, eu posso desejar um bom dia, posso desejar uma boa noite, conforme a ocasião, conforme a intenção, certo? Bom, então aqui eu tenho wie geht's, tá? A pergunta é, o título do slide seria wie geht's, certo? Então aqui eu tenho, acho que o mais diferente que seria o G, que a gente fala J, né? G, mas para eles é sempre G. Então eu tenho aqui wie, lembra que o IE do Auf Wiedersehen, né? Ele é um I alongado, então aqui eu tenho wie geht's. Só que no alemão eu tenho duas formas de me comunicar. Eu tenho as situações informais e eu tenho situações formais. Então, dependendo em qual situação eu me encontro, eu vou escolher um tipo de linguagem, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Para o informal, existem duas maneiras básicas de perguntar como a outra pessoa está. Então, eu posso perguntar: Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Vamos repetir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? E aí você tem que fazer a entonação de pergunta. Wie geht es dir? Ou simplesmente, que é o mais fácil, wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht es dir? Wie geht's? E o formal, quando você está falando com sua chefe, com uma pessoa mais idosa, ou mais velha, ou que em certa hierarquia social ou profissional esteja acima de você, como um desconhecido, enfim, para situações que você exigem um maior distanciamento entre as pessoas que estão se comunicando, você pode então trocar o dia que se refere ao como se fosse um tu, né, ou um você, para o ihnen, que se refere ao senhor ou senhora, ou no plural, senhores e senhoras. Então, tanto faz. Esse ihnen, ele está se referindo à pessoa com quem eu estou falando de um modo formal, enquanto o dia se refere àquela, eu me refiro àquela pessoa de modo informal. É como se eu estivesse falando como você vai, como vai o senhor, como vai a senhora, como vai os senhores ou como vão as senhoras, tá bom? Então aqui eu tenho, por um lado, informal, wie geht es dir? No formal eu tenho
Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Ok? Bom, essa é a pergunta. Como eu respondo isso, então? Eu vou responder. Eu posso, isso aqui, que o título, né? Esse aqui eu posso, esse subtítulo eu posso deixar ele de lado e responder, falar só as respostas. Para a gente agora é importante falar a resposta completa para justamente treinar a pronúncia, treinar a entonação, treinar o vocabulário e dar esses primeiros passos. Então percebam que eu sempre vou falar essa primeira parte da frase, completar de acordo de acordo com como eu estou, como eu me sinto, tá bom? Com exceção ao es geht, que ele vem sozinho, ele não vem acompanhado com essa primeira parte da frase, por isso que eu coloquei ele entre parênteses. Então, se eu tiver muito bem, tá? Plus, plus, eu tenho Mia, tá? Mia geht es sehr gut. Nossa, calma aí, vamos de novo. Então, primeiro aqui, ó. O R em alemão, ele é sempre largado, tá? Então, sempre que ele vier no final das palavras, no final das sílabas, eu sempre vou soltar ele. Ele vai ficar aqui como se fosse um A. Então, dia, Mia, ok? Então, Mia geht es. E aí eu tenho muito bem. Sehr. Olha só, o S com som de Z. Sehr. E o R no final com somzinho de A, né? Sehr gut. Ok? Mir geht es sehr gut. Consegue? Vamos lá? Mir geht es sehr gut. Mir geht es sehr gut. Ou então, se eu estou somente bem, tá? Então, mir geht es gut. Sehr gut. Vamos repetir? Sehr gut. Gut. Se alguém me pergunta, Hey, Eduardo, wie geht's? Se eu tiver mais ou menos, eu posso só responder, es geht. Né? Es geht. Percebe esse H? Ele só alonga a vogal. Quando esse H vem depois de vogais, essa vogal ela vai ser alongada e o H não é pronunciado. Tá? Diferente no hallo, que ele vem antes da vogal, então ele vai aspirar o A, hallo. Depois da vogal ele só vai ser alongado, ele vai alongar. Então esse ele é mais longo, né? Mas também não vai ficar 3 dias falando o E. Só alongar só um pouquinho. Então, es geht. Né? Es geht. Ou mir geht es nicht gut. Ixi. Então, quando eu não estou bem, é melhor nem falar, né? Porque se você já está se acostumando agora, então essa palavrinha aqui, o nicht, vai ficar um pouco complicado. Brincadeira. Então, ó, quando você não estiver tão bem, você quiser expressar isso, esse CH, ele é. ah, a gente vai ter uma aulinha só para o CH de pronúncia, um tópico de pronúncia só para o CH, porque tem dois jeitos de falar o CH. Ou ele é bem forte, como em Gute Nacht, percebe? Nacht, eu raspa a garganta. Só que aqui, esse CH no nicht, ele é mais suavinho, tá? Ele vai raspar no fundo do céu da boca. O fundo da língua sobe até o fundo do céu da boca e raspa. Então, eu vou falar nicht. A gente vai treinar isso mais pra frente, tá bom? Então, wie geht es dir? Aqui em cima, ó. Wie geht es dir? Como você está? Como vai para você? Para mim, vai, né? Mir geht es sehr gut. Mir geht es gut. Mir geht es nicht gut ou simplesmente es geht. Ok? Então, fale aí na sua casa, eu vou perguntar para você. Hey, hallo, guten Tag. Wie geht es dir? Bom, eu espero que vocês tenham respondido Mir geht es sehr gut ou Mir geht es gut. Né? Assim eu espero. E eu, Mir geht es sehr gut. Porque eu estou aqui dando essa primeira aula, estou muito feliz por estar começando com vocês aqui esse nosso módulo.
Bom, então aqui eu coloquei um diálogo. Eu vou ler ele com vocês e peço que vocês nem que tenha que pausar o vídeo e treinar bastante. Mas é importante que vocês já vão se acostumando a construir o significado sem ficar pensando muito em alemão, em português, pensar um pouquinho mais em alemão, né? As palavrinhas a gente já conhece, então não ficar traduzindo muito. Óbvio que nesse primeiro momento, nesse primeiro nível, é importante a tradução, é importante a nossa língua materna, mas tentar cada vez mais progressivamente se desassociar esse pensamento de ficar traduzindo as coisas simultaneamente. Então a gente tem um primeiro diálogo, olhando primeiro para a foto, que é o impulso visual, é aquilo que mais chama atenção, é aquilo que mais faz a gente pensar sobre o que a gente vai ler daqui a pouco. Então a gente tem aqui duas pessoas que estão conversando, que estão aí tendo um pequeno diálogo, né? São pessoas que provavelmente se conhecem, têm uma certa proximidade, até porque, sei lá, ela está sentada na mesa, eles parecem estar aí bem, uma situação bem despojada. Então, nesse primeiro diálogo, tem Hallo, Anna. Wie geht es dir? Então, percebem que pelo dia a gente já tem uma situação informal, né? Como eu tinha realmente dito. Hallo, Anna. Wie geht es dir? Então, ele perguntando para ela. Hey, Paul. Mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Danke. Bom, então aqui a gente já tem algumas palavrinhas que não apareceram antes, de propósito, né? Então aqui a gente tem danke, tá? Que é obrigado. Então, mir geht es gut. Danke. Und dir? E para você? E você? Eu estou bem, obrigado. E você? Ok? E aqui a gente vai ter o auch. Olha o CH raspadão, igual o Gute Nacht. Né? Então, auch, que é também. Então, mir geht es gut. Eu estou bem. Mir geht es auch gut. Eu estou bem também. Danke. Então, se você quiser pausar o vídeo agora para copiar o diálogo e fazer essas imitações, fica à vontade. Vamos agora para um segundo diálogo. Olhando as fotos, o impulso visual que eu coloquei aqui para vocês, vocês podem perceber que tem três pessoas caminhando num ambiente um pouco mais formal, como eu sei disso, pelas vestimentas, né? Pelas roupas que cada um é, está vestindo, por exemplo, né? Então, são pessoas que aí provavelmente vão no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, vão se tratar pelo jeito formal, certo? Então, eu tenho aqui Guten Tag, Frau Müller. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Herr Mayer. Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Danke. Bom, na Alemanha, como a gente está falando de uma situação formal, é comum a gente colocar na frente do sobrenome da pessoa o título ou de Frau ou de Herr. Frau é senhora. Então aqui ele está falando Guten Tag, Frau Müller. Wie geht es Ihnen? Tá vendo que eles se tratam por Frau e também por Ihnen. Eles usam tudo formal, tá? Inclusive o Guten Tag. Não se fala numa situação formal Hallo, Frau Müller, né? Seria o certo uma saudação também formal. Então, Guten Tag, Frau Müller. Wie geht es Ihnen? E ela responde, Guten Tag, Herr Mayer. Então, bom dia, senhor Maia. Müller e Maia são os sobrenomes de cada um desses dois. E ela responde a pergunta, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. E devolve, né? Und Ihnen? Percebam que lá ela devolve com und dir. Wie geht es dir? Gut. Und dir? Né? Perguntou com dia, respondeu com dia, porque eles estão numa situação informal. Aqui, ela pergunta com Ihnen, ou ele pergunta com Ihnen, e ela devolve a pergunta com Ihnen também. Tá? Então, vou começar de novo. Ó. Guten Tag, Frau Müller. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Herr Mayer. Mir geht es gut. Und Ihnen?
Mir geht es auch gut, danke. Então aqui a gente tem essa situação formal, onde eles se tratam com formalidade, né, na língua. Bom, agora eu vou voltar para o diálogo 1, eu vou falar as frases, frases por frases, e vocês, se precisar, pode pausar, né? Depois, após eu falar, mas eu vou dar um tempinho para vocês repetirem e se treinar um pouco a leitura, tá bom? E aí já já eu pauso aí para vocês copiarem os dois diálogos. Bom, então vamos lá. Eu falo, vocês repetem. Dialog 1. Diálogo 1. Vamos lá? Repitam comigo. Hallo Anna, wie geht es dir? Hey Paul, mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Danke. Percebam que aqui no ao, né, esse ao eu dou uma entonação para cima. Então, mir geht es auch gut. Danke. Vamos repetir o segundo diálogo. Guten Tag, Frau Müller. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Herr Meier. Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Danke. Ok? Então, se você precisa copiar esse diálogo 2, pode pausar agora e fique à vontade. Vamos lá? Bom, então aqui eu coloquei um compilado, né, de Wortschatz, de vocabulários novos que a gente aprendeu até agora. Eu vou passar aqui e peço que vocês repitam em seguida para a gente treinar de novo. Tá? É sempre importante, quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, repetir. A repetição, repetir, 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 é o que nos ajuda muito a guardar a informação, a treinar a pronúncia, né? A reter essa informação. Vamos lá? Então eu começo aqui. Hallo. Guten Morgen. Não se esqueçam de repetir. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Gut. Sehr gut. Então, gut. Sehr. Nicht. Frau. Herr. Danke. Auch. E aqui eu tenho algumas expressões, né, que a gente tem que guardar elas sempre fixas. Então eu tenho, faltou aqui inclusive uma interrogação. Coloquem aí por mim. Wie geht's? Ou wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht's? Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Percebe o H que é longo I? Ihnen. Ok? Wie geht's? Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? E a resposta? Mir geht es gut. Ou mir geht es sehr gut. Ou mir geht es nicht gut. Ok? E aí não se esquecer, né? Se a pessoa perguntou wie geht's ou wie geht es dir, eu devolvo a pergunta. Und dir? Se a pessoa me perguntou wie geht es Ihnen, eu devolvo a pergunta. Und Ihnen? E a propósito, eu não coloquei aqui, mas und significa e, tá? Podem colocar aí. Und, U-N-D, e. E você? E para você? Bom, se você precisa de um tempinho a mais para copiar essas palavrinhas, essa lista de vocabulários novos, pode pausar o vídeo aqui que eu vou seguir. Bom,
Então, aqui, nesse primeiro momento, a gente aprendeu a falar, né? A se cumprimentar, a se despedir, e a perguntar e dizer como as pessoas estão e a dizer como nós estamos. Tá bom? Então, alguns dos objetivos lá do começo a gente já alcançou, eu espero. Agora, vamos perguntar quem é a pessoa, né? Como você se chama? Quem é você? De novo, a gente tem situações informais e situações formais. Aqui eu vou perguntar então, VA, lembra que eu disse que o R tem um sonzinho de A, né? Então que eu tenho VA bist du. Wer bist du? Vamos repetir? Wer bist du? Wer bist du? Então, quem é você? Ich bin, eu sou. Aqui vocês vão falar o nome de vocês. Esse CH é como no nicht, ele é suavinho, tá? Não se preocupe. Ele não é aqui na frente igual o SCH, é aquele chiadinho que eu falei lá no começo, não é aqui na frente, não é sh, mas ele é lá no fundo da garganta. Esse não é tão raspado igual Gute Nacht, mas ele é bem suavinho, tá? No momento, vocês podem treinar isso da forma como vocês conseguirem, e ao longo das aulas a gente vai aprimorando isso, eu vou ajudando vocês. Então, de novo, vamos repetir comigo. Wer bist du? Ich bin Eduardo. E aí vocês podem falar o nome de vocês. Ich bin. Vamos de novo. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Eduardo. Ah, e aqui vai complicar já, hein? Será? Essa letrinha aqui, eu já vou explicar ela antes de ler. Essa letrinha diferente, ela se chama SZ. Por quê? Ela é uma letrinha que só existe no alfabeto alemão, tá? Ela tem uma história que eu posso contar ela, não só posso, como vou contar ela numa outra aula, mas ela se lê sempre, sempre como SS, como dois S. Ela tem o som de S, tá? Normal. Então, ela nunca vai aparecer no começo de palavras e ela sempre vai ser lida como SS. Então, esse EI, ó, é diferente de IE, onde eu vou alongar o I só, é um I longo, então vi, né, como em wie geht's? Vi. Agora, aqui eu tenho o contrário, eu tenho o E e o I. Isso aqui é bom vocês anotarem porque ele se lê AI. Então aqui eu tenho heißt, né? Heißt. E aqui do outro lado eu tenho heiße. Então eu posso perguntar: Wie heißt du? Wie heißt du? Vamos repetir? Wie heißt du? Wie heißt du? Como você se chama? E eu tenho a resposta. Ich heiße Eduardo. Então são duas formas de perguntar, né? Vamos repetir tudo de novo. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Eduardo. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Eduardo. Ok? Formal. Bom, formal eu tenho então aqui a mesma coisa, essa é a mesma pergunta, só que eu vou mudar algumas coisinhas, né? O pronome e o verbo. Então, quando eu pergunto em português, eu também faço essa mudança. Então, eu vou falar, por exemplo, se eu for numa região do Brasil que falam tu, então eu vou perguntar gramaticalmente, né? A gente sabe que tem regiões que não faz a concordância, mas eu pergunto como tu estás? Então perceba que o verbo estar, né, ele é conjugado para tu. Tu estás. Agora, se eu falar como o Senhor está, o meu verbo e o meu pronome, né, não é mais tu, o meu pronome agora é o Senhor,
e o meu verbo não é mais estás, é está. Então há uma nuance aí dependendo da minha situação. No alemão não é diferente, é uma questão de costume. Então, quando eu estou numa situação informal e quero perguntar quem é você, eu pergunto, wer bist du? Quando eu estou numa situação formal, eu pergunto, wer sind Sie? Tá? Wer sind Sie? A resposta é sempre a mesma. Ich bin, só que aqui eu vou falar o meu nome inteiro, provavelmente, ou meu nome e sobrenome, porque eu estou numa situação formal. E aí, numa situação formal, me interessa menos o meu primeiro nome e mais o meu segundo nome, meu nome de família, tá? De novo, então, vamos voltar. Wer bist du? Wer sind Sie? Ou formal, informal, desculpa. Wie heißt du? Wie heißt du? Ups. E o formal, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Percebe que aqui eu tenho o SS e aqui eu tenho o som de Z, tá? Então aqui, ó, wie heißen Sie? A resposta é igual. Ich heiße, e aí seu nome e sobrenome. Aqui eu acrescentei uma terceira forma porque é bem formal isso aqui, tá? Então eu posso perguntar também, wie ist Ihr Name? Percebam que o Sie, o Ia, e lá atrás eu coloquei o Ihnen também, todos os maiúsculos, mesmo estando no meio da frase, tá? E tem um motivo. Porque quando eu estou usando Sie enquanto formalidade, ou seja, para senhor e senhora, os senhores e as senhoras, ele sempre vai vir. Ele e tudo que está referido a ele, os seus pronomes possessivos também. Então aqui eu tenho do senhor, ou da senhora. Então eu posso perguntar, wie ist Ihr Name? Como é o nome do senhor, da senhora, tá? Então, vamos repetir tudo de novo, com muita calma. Wer sind Sie? Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? E a resposta para isso é, cuidado com o inglês, tá? Mein Name ist. Tá? Percebe que eu leio do jeito que tá. Mein, esse N é pronunciado, tá? Mein Name ist. Cuidado que não é name, é Name, ok? Mein Name ist. Vamos lá? Vamos comparar agora. Repetindo. Wer bist du? Wer sind Sie? Ich bin. Wie heißt du? Wie heißen Sie? Ich heiße. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist. Por que eu coloquei esse aqui no formal e não no informal? Posso perguntar como que é o teu nome, né? De uma forma bem informal. Mas é porque name aqui se entende o nome, ou o sobrenome, ou o nome inteiro. Então, isso, quando a gente fala o nosso nome, é situação formal, tá? Então, não é só o meu nome, o meu primeiro nome, mas é o meu nome. Como é o nome, meu nome primeiro nome, segundo nome. O primeiro nome e nome de família, ou só o nome de família, tá? Ok? Bom, aqui, gente, eu trouxe uma observação para a gente já começar a pensar sobre como a gramática, como os verbos em alemão, eles se conjugam, né? Então, eu trouxe dois verbos que já apareceram aqui nessa nossa primeira lição, que é o sein, e o heißen. O heißen, ele é fácil de identificar na pergunta wie heißt du? Ich heiße Tom, como está aqui no exemplo, ou wie heißen Sie? Tá? É o verbo chamar, o chamar-se. Agora, o sein, a gente viu ele como ich bin ou wer bist du,
né? Wer sind Sie? A gente viu isso na pergunta, só que ele aparece bem diferente. Ele não aparece como sein, porque é o verbo ser ou estar. Então ele é conjugado, assim como todas as línguas naturais que eu conheço, pelo menos, ele é sempre irregular. Então ele vai mudar radicalmente na conjugação. Então aqui eu tenho os pronomes ich, que é a primeira pessoa, no singular, eu. Tá? Ich bin, eu sou ou eu estou. E ich heiße, eu me chamo. Du bist, tu és, ou você é, depende da região do Brasil que você vem. Então, du bist é a segunda pessoa do singular, vamos pensar assim. Então, tu és, né? Du bist ou tu estás. Ou du heißt, ou na pergunta, wie heißt du? A gente usa o verbo conjugado para o du. E o sie formal, sie sind, o senhor ou a senhora, os senhores e senhoras são ou estão, é ou está, se for no singular, a senhora é, a senhora está, ou sie heißen, o senhor ou a senhora se chama, ou os senhores e as senhoras se chamam. Tá? Aqui o sie, ele é tanto singular quanto plural, mas sempre formal. Certo? Qualquer dúvida, vão deixando as dúvidas nos comentários que a gente vai se resolver. Ok? Então, só passando aqui, o verbo sein, ser e estar. Ich bin, du bist, sie sind. E o verbo heißen, ich heiße, du heißt, sie heißen. Vou passar para frente. Vamos de diálogo, mais um diálogo informal. Vejam que temos aí na figura três amigos, três conhecidos que estão ou provavelmente se conhecendo, né? Porque a gente tem aqui na pergunta já de cara um Hallo, wie heißt du? Hallo, wie heißt du? E ele responde, Hey, hallo, ich heiße Markus. Und wer bist du? Ich bin Julian. Es freut mich. Vamos lá então, vamos ver o que eles estão falando. Hallo, wie heißt du? Tudo bem, né? E ele responde: Hallo, ich heiße Markus. Und wer bist du? Quem é você? Ich bin Julian. O J em alemão a gente sempre vai ler como I, tá? Julian. E aí ele fala: Es freut mich. Ah, aqui a gente tem esse EU que a gente lê como Oi. Então, freut, ok? Es freut mich. Ich bin Julian. Es freut mich. Prazer, estou alegre em te conhecer. Tá? É isso mais ou menos que significa es freut mich. Vamos repetir então? Mais devagar, né? Repitam após mim. Hallo, wie heißt du? Hey, hallo, ich heiße Markus. Und wer bist du? Und wer bist du? Ich bin Julian. Es freut mich. Ok? Então aqui a gente tem uma situação informal. Aqui a gente usou o pronome du, a gente usou hallo ou hey hallo, wer bist du, tá vendo que a gente usa o pronome conjugado, né, no informal, ok? Vamos ver agora o segundo modelo de diálogo, formal. Então percebam que o cumprimento já é diferente. Guten Abend, wie heißen Sie? Guten Abend, ich heiße Markus West. Und wie ist Ihr Name? Kohl. Mein Name ist Hermann Kohl. Es freut mich, Herr Kohl. Bom, aqui a gente não tem, acho que nada de novo, né? Então vamos repetir bem devagar, com calma. Guten Abend. Wie heißen Sie? Guten Abend. Ich heiße Markus West. Und wie ist Ihr Name? Kohl. Mein Name ist Hermann Kohl.
Es freut mich, Herr Kohl. Então, percebam aqui, né, que como eles se tratam de uma situação formal, a gente tem os pronomes, né, devidamente conjugados, os verbos devidamente conjugados segundo o pronome formal. Sie heißen, então wie heißen Sie. Quando ele fala ich heiße, ele coloca o primeiro nome e o sobrenome, né, porque é uma situação formal. E aí ele pergunta e também ele vai falar assim, ó, mein Name ist, também, nome e sobrenome. Por isso que aqui ele vai falar muito prazer, senhor Kohl, né, que é o sobrenome de um deles. Ok? Alguma dúvida? Deixe nos comentários. Vou passar para a folha de exercícios. Tá? Então, essa folha de exercícios, vocês vão realizar esses exercícios que estão aí em anexo. Tá? Eu vou abrir eles aqui para vocês, para para eu passar para vocês um pouco como fazer esses exercícios, né? Como realizar eles de uma forma mais eficiente. Só um minuto. Bom, vou compartilhar então agora a minha tela com os exercícios. Então, essa é a primeira folhinha de exercícios da lição 1, Hallo, wie geht's? Eu coloquei aqui de novo os objetivos, a foto de introdução. Então, no primeiro exercício, vocês têm, né, essas Aufgaben, esses exercícios. Begrüßungen, cumprimentos. Wann sagt man was? Quando que se diz o quê? Ergänze, complete. Então, aqui você tem três opções. Guten Abend, Guten Morgen e Guten Tag, onde vocês vão colocar a correspondente a cada período do dia. Nummer 2. Verabschiedung, despedida. Was kann man sagen? O que se pode dizer? Such die Wörter und schreib eine Liste. Procure as palavras e escreva uma lista com essas despedidas, ok? Então, o Auf Wiedersehen, eu já coloquei aqui, já marquei. Podem fazer com as outras três. No exercício número 3, vocês vão responder a pergunta. Wie geht's? Schreib die Antwort. Escreva a resposta. Então, eu tenho aqui as opções gut, nicht gut, es geht e sehr gut. Então, como que vocês vão responder esses três modos de perguntar? Wie geht es dir ou wie geht es Ihnen? Como que vocês podem responder quando está muito bem, quando está bem, quando está mais ou menos, quando não está bem? 4. Ergänze die Dialoge. Complete os diálogos. Então, aqui a gente tem 2 diálogos, algumas palavrinhas soltas, e vocês vão completar as lacunas, ok? E aí, gente, voltando então para a nossa apresentação, vejam que eu coloco também, né? Vocês têm aí disponibilizado o gabarito da lição para corrigir as questões, para corrigir as atividades. E as dúvidas e os feedbacks de vocês, por favor, deixem nos comentários, ou enviem mensagem, podem me procurar e tirar qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Não tem problema. E agora a gente chega ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado muito. Feedbacks und Fragen, né? Feedback e perguntas podem, como eu acabei de dizer, vocês podem deixar nos comentários ou me procurar. Estou inteiramente à disposição para qualquer tipo de dúvida, perguntas, feedbacks. Sempre estou aberto e à disposição a vocês, ok? Dankeschön, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado essa nossa primeira aula. E contem comigo para a evolução de vocês, para o aprendizado de vocês, para essa aula de alemão, para esse curso. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês se inscrevam e nos vemos então na próxima aula, ok?
Tschüss, auf Wiedersehen.